Anjos caídos casando com humanas ou somente um excesso de açúcar gerando confusão mental em muita gente? Bom dia, como é que você tá? Muito bom ter você por aqui. Você já leu Gênesis 6 e pensou: ok, agora complicou tudo. Filhos de Deus, filhas dos homens, gigantes. O que é que está acontecendo aqui? Calma, você não está sozinho. Esse texto já confundiu teólogos, curiosos e talvez até quem estava escrevendo naquele momento. O texto diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e aí começa a teoria que parece roteiro de filme. Anjos caídos, descendo, casando com as humanas e gerando os nefilins. Tipo uma mistura de Game of Thrones e João e o Pé de Feijão. O extracanônico livro de Enoque entra com tudo nessa teoria. Lá no capítulo 6 ele diz que os vigilantes, os anjos que desceram, se corromperam e geraram gigantes. E para deixar ainda mais interessante, lá em Judas, no verso 6, encontramos anjos que não guardaram seu estado original. E para complicar, o verso 14 cita diretamente o tal Enoque. Mas será que ambos estão falando do mesmo Enoque? Deixa aí nos comentários. Ou seja, parece que a Bíblia deu uma piscadinha para esse tema. Mas calma que só porque algo está mencionado, não significa que é da forma que está mostrando. Ou você acredita que os animais lá que João viu lá no Apocalipse eram reais? Agora observa o contexto. No capítulo 4, os descendentes de Caim são símbolos de rebelião e violência. E no capítulo 5, os descendentes de Sete representam a linhagem fiel e temente a Deus. Então, quando chegamos no capítulo 6, encontramos os filhos de Deus sendo a linhagem de Sete e as filhas dos homens como a linhagem de Caim. Tá, mas de onde você tirou isso? Tá, ok. Gênesis capítulo 4, verso 16, 23, 26, Deuteronômio capítulo 14, Oséias capítulo 1. Vai lá, aproveita e dá uma lida. Depois do vídeo, é claro. Mas antes de acabar, eu gostaria de ler o verso 4 do capítulo 6 de Gênesis. Leia comigo, pegue sua Bíblia e vamos acabar com esse mito. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Ok. Então, antes dos filhos dos supostos anjos possuírem as humanas, já havia os gigantes? Então me responde uma coisa. Golias, ele era considerado um gigante, certo? Então, de quem ele era descendente? Levando em conta quase 1500 anos de distância entre Gênesis 6 e 1 Samuel 17, quando o pequeno Davi desviveu o Golias. Deixa aí nos comentários. Tá, mas e os tais nefilins? Bom, a palavra pode significar caídos ou poderosos. Não precisa ser necessariamente gigantes sobrenaturais. Pode muito bem ser homens violentos, líderes corruptos, uma sociedade dominada pelo ego e pela força, bem um retrato daquela época, não é verdade? Em resumo, essa não é uma história de anjos se apaixonando. É uma história de gente abandonando Deus. Então não fica aí se perguntando quem foram os nefilins ou os cavaleiros do zodíaco. O que precisamos nos perguntar todos os dias é: o que tem me afastado de Deus? Fique com Deus e entenda que se existiram esses gigantes ou não, se eu e você acredita ou não, não vai fazer a menor diferença no final. O que realmente vai fazer toda a diferença, o que realmente vai importar, é de que lado estamos nessa guerra, do bem contra o mal. Fique com Deus. Bom dia.